Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus a oportunidade que Ele me dá por mais um dia de vida, com saúde e com a consciência de entender como é bom servi-lo e estar em sua presença. Eu não sou merecedor de nada, mas a graça de Deus nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus a vida dos meus pastores. Eu trago um abraço. Eu sou um carioca que mora há alguns anos em Sergipe. Eu me apaixonei por uma sergipana e fui embora para Sergipe, não é? Estamos ali servindo a Deus na Assembleia de Deus no João Alves Filho. O meu pastor presidente local é o meu sogro, o reverendo Lorival Carlos Menezes, e o meu pastor presidente do estado é o reverendo Eleonaldo Soares, em quem eu trago um abraço dos dois à igreja e os irmãos recebem. Agradecer o pastor José Carlos de Lima por ceder o púlpito da igreja do Senhor. Eu profetizo sobre a vida do Senhor as 3 saúdes, meu pastor: a saúde física, a saúde mental e a espiritual. E Deus renove na noite desse dia para que o Senhor possa fazer muito mais do que tem feito, viu? O Senhor é uma referência para mim e estar aqui é o cumprimento de uma promessa. Obrigado pelo Senhor existir, viu? A todo o corpo de obreiros, ao pastor vice-presidente também, que nos recebeu com muito carinho, pastor Antônio Ferreira. É isso, né, meu pastor? Álvaro. Liga não, é o TDAH. Pastor Álvaro. Tá tudo certo, viu? Muito obrigado, meu pastor. A todos os obreiros, em nome de Jesus. Livro poético de Salmos 18, 35. Quero mandar um beijo para minha esposa, a irmã Mônica, que está lá nos assistindo em Sergipe. Dizer que eu a amo. Quantos acharam? Digam cantando: eu já encontrei. Também me deste o escudo da salvação. Tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deus, a sua palavra foi lida. E o Senhor sabe que esse povo não veio me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer se do céu não me for dado. Essa é a oração que eu sempre te faço. Eu não vim aqui demonstrar sabedoria,
nem destilar conhecimento, e muito menos, ó Pai, usar a sua glória para me gloriar. Eu vim aqui falar da tua palavra e ser um porta-voz teu para esse povo. Fala com a gente, Pai. Fala com a gente. E os que acreditam, digam. A vida, dentro de um sentido de explicação e de propósito, ela é como um espelho. Quando nós olhamos para o mundo que está ao nosso redor e enxergamos as coisas que combinam com aquilo que pensamos, sentimos e carregamos por dentro, nós também enxergamos aquilo que também nos incomoda, nos indigna e até mesmo nos desestabiliza. E isso não é por acaso. Dentro da minha linha de observação terapêutica, eu como terapeuta, um amante e um profissional da psicologia, existe um psicanalista chamado Jung. E dentro da percepção de Jung, ele falava que esse espelho é como um campo da nossa mente humana, onde o outro, ele funciona como um reflexo que revela partes de nós que ainda não conseguimos enxergar com clareza. Então, quando alguém nos irrita com atitudes de orgulho, arrogância, grosseria, isso pode indicar que existe algo parecido dentro de nós que nós enxergamos nessas pessoas. Não significa que nós somos iguais. Significa que existem pontos internos nessa pessoa que nós ainda não aceitamos em nós e não tratamos. Esse espelho, ele não revela só o lado negativo. Quando você olha para alguém e diz: eu queria ser assim, isso também é um reflexo de admiração, que aponta para algo que existe dentro de você, mas que ainda não foi desenvolvido ou assumido. Ou seja, tanto aquilo que nos incomoda como aquilo que nos inspira está de alguma forma ligado em nós. E os relacionamentos sociais, eles são altamente reveladores, gente. Porque ninguém entra, guarda o que eu vou te falar aqui, ninguém entra na nossa vida por acaso. Ninguém. As pessoas que mais mexem com você, seja de forma positiva ou negativa, são as que mais revelam quem você é. E é por isso que aqueles que nos ferem, nos perseguem ou nos provocam, acabam nos expondo. Mas também aqueles que nos inspiram mostram quem você pode se tornar. Baseado dentro dessa prática do espelho, existem pessoas que vivem no mundo da transferência de culpa. Elas nunca assumem erros, sempre colocam a responsabilidade no outro. Se algo dá errado, a culpa sempre é externa. Se alguém incomoda, a reação é fugir. Mas a grande verdade é que quem não encara a própria sombra nos outros acaba se tornando refém dela. Trazendo aqui para dentro desses textos a prática do espelho, Davi, fica muito claro que todos os inimigos que ele enfrentou revelaram algo dentro dele.
qualidades que precisavam ser desenvolvidas e defeitos que precisavam ser eliminados. O leão e o urso, Golias, Saul, Aitofel, Absalão, foram como espelhos que Deus colocou ao longo da vida dele para mostrar quem ele deveria ser e quem ele não poderia se tornar. É óbvio que esses Salmos de número 18 nasce depois que Deus dá vitória de Davi em cima de Saul. Mas esse salmo, Davi reconhece que ele só venceu não pela sua própria força, foi porque Deus o sustentou em cada processo. O primeiro inimigo que Davi enfrenta, ou na verdade é um compêndio, quando ele se apresenta para Saul no livro de 1 Samuel 17, ele diz assim que ele iria vencer esse gigante, porque quando ele apacentava as ovelhas do seu pai, toda vez que vinha um leão e o urso. Eu quero que você entenda isso. O leão e o urso representam coisas internas dentro de nós. O leão, ele representa coisas dentro de você disputando o governo. E essas coisas não é sobre aquilo que você mostra, é sobre o que te governa quando ninguém está vendo. Quando Davi fala do leão e do urso para Saul, ele não está apenas contando uma história bonita, ele está revelando um poderoso princípio espiritual e comportamental, que é o que? Ele estava dizendo: antes de enfrentar esse gigante do lado de fora, eu já tinha vencido batalhas do lado de dentro. O leão, ele carrega essa imagem de território e de autoridade. O cheiro que ele deixava no ar impunha respeito, e quando outro leão sentia a sua presença, imediatamente recuava. Então o que Davi está dizendo aqui, gente, quando matou o leão, é que ele estava dizendo que não aceitava o diabo dando opiniões dentro dele. O leão representa uma força que tenta te dominar. É o mal que se aproveita de situações de injustiças, de cansaço, de pressão, de coisas que te empurram a reagir errado, como mentir, ceder, sair do lugar que Deus quer. Davi, ele não negociava com o leão, ele o matava. E nós precisamos entender que certas coisas não se empurram com a barriga, ou você as enfrenta, ou elas te derrubam. Agora o urso é muito mais perigoso, porque o urso não vem rugindo, o urso vem no silêncio, estratégico, paciente. Ele te observa, ele te espreita, ele te calcula, e ele não tem pressa, ele tem precisão. O urso representa as guerras que ninguém vê dentro de nós, contra o desejo, as fraquezas, as vontades escondidas, os pensamentos pecaminosos que você alimenta no secreto, coisas que ninguém vê, mas que estão vivas dentro de você, só esperando o momento certo para te fazer cair. E aqui dentro não tem plateia.
Aqui dentro é você contra você. E com todo respeito, muita gente se perde nesse lugar. Porque com todo respeito, é muito fácil fingir diante dos outros através de uma postura que nós adotamos, numa indumentária, numa etiqueta. Eu já fiz curso de etiqueta. Na verdade, a etiqueta te ensina a ser aquilo que você não é, para ser aceito pela sociedade. Só que não adianta vencer do lado de fora e ser derrotado do lado de dentro. Não adianta ter posição, não adianta ter reconhecimento, não adianta vestir uma falsa espiritualidade e mascarar por detrás de uma língua estranha, por detrás de um pulo, de um rodopio, se na verdade lá no meu secreto eu sou refém de mim mesmo e das minhas fraquezas. Porque a grande verdade é que a vida não responde, pelo amor de Deus, guarda isso, ao que eu mostro. A vida responde àquilo que eu sou de verdade. Davi estava dizendo com as suas atitudes: eu posso vencer esse gigante. Sabe por quê? Porque eu já venci a maior batalha quando ninguém estava me olhando. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está à procura de personagens. Na verdade, Deus está cansado desse personagem que a gente veste dentro do culto e sai da porta para fora, nós nos tornamos em outras pessoas. Deus está à procura de gente verdadeira, de gente que anda sem máscara, de gente que anda sem falsidade. Segundo inimigo que Davi enfrenta, o gigante Golias, ao contrário do que muitos enxergam como um desafio, Golias foi uma promoção. Eu quero que você entenda que existe algo aqui que nós deixamos passar desapercebido. É que Davi não era um guerreiro, gente. Davi não sabia segurar uma espada, um escudo. Davi não tinha estratégia de guerra. Então, dentro de uma ótica, se você for parar para pensar, se não fosse Golias na vida de Davi, ele nunca apareceria em evidência na história, porque ele era só mais um. Quando Golias apareceu, ninguém quis lutar. Soldados experientes recuaram, homens treinados se esconderam. O ambiente era um ambiente comum, até que surgiu algo incomum, e é exatamente ali que pessoas diferentes aparecem. Foi nesse cenário que Davi se revelou. Se Golias não aparecesse, Davi continuaria invisível. Ele não veio para destruir Davi. Golias veio para revelar ao mundo quem Davi era. E eu trago essa palavra para você: para de reclamar do tamanho do seu problema que está na sua frente. Isso não é castigo, isso é Deus usando a situação para te promover e para dizer ao mundo: é tempo de revelar para as pessoas quem você é. Pessoas comuns fogem de grandes desafios. Pessoas que carregam a grandeza dentro de si avançam, não porque são perfeitas, mas porque sabem no Deus que servem e o que carregam.
terceiro inimigo de Davi, que era o rei Saul, esse é um dos mais gritantes, porque se você observar os textos da Bíblia, Saul perseguiu Davi aproximadamente 10 anos. Você já parou para pensar nisso? 10 anos fugindo. 10 anos fugindo, simplesmente por causa de uma unção. Mas por que Deus permitiu Saul viver tão perto de Davi a ponto de persegui-lo? Simplesmente por causa disso. Davi se tornaria rei anos depois, e Deus estava dizendo assim: eu vou te colocar no trono, mas não se torne aquilo que eu rejeitei. Eu vou repetir isso aqui: eu vou te colocar no trono, mas não se torne aquilo que eu rejeitei. Entenda uma coisa: nem todo inimigo aparece para te derrubar. Tira isso da sua cabeça. Alguns inimigos vêm para te ensinar quem você nunca deve se tornar. Saul, ele negociava com Deus quando não devia. Ele desobedecia achando que estava certo. Ele quis governar sem se submeter. Ele viveu dividido, tentando agradar a Deus e ao mesmo tempo alimentar os seus próprios interesses. E quando percebeu que o seu tempo tinha se passado, ao invés de aceitar, ele começou a perseguir quem estava pronto para assumir. E deixa eu falar uma verdade aqui: isso aparece na nossa vida de outras formas. E quantas vezes a gente age assim, querendo controlar tudo, querendo resistir às mudanças, insistindo em um erro e não aceitando os processos. Isso é mais comum do que a gente imagina, e é aqui que muita gente se perde. Deus permitiu Davi conviver com Saul para deixar claro: aprenda, eu vou gritar para você entender isso, aprenda com o erro dele e não repita o erro dele. Nem toda pessoa difícil que Deus permite entrar na sua vida é um problema. Algumas são aprendizado intensivo, e quem observa cresce. O meu avô dizia uma grande verdade: aprenda com o erro dos outros e ouça os mais velhos. Deixa eu falar uma verdade aqui, porque esse culto está sendo transmitido para o Brasil, e o Brasil precisa ouvir isso, porque não é dúvida de que Deus quer levantar pessoas, porque Deus precisa de pessoas para representá-lo. Mas o que Ele quer dizer é que quando Ele te colocar aonde Ele vai te colocar, não se torne aquilo que eu rejeitei. Vou falar mais rasgado: nunca se ouviu no meio evangélico escândalos após escândalos com besteiras, pessoas se ensoberbecendo por causa de posições que Deus os colocou, e aí se abatem. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é simplesmente isso: pega esses exemplos e não se torne uma pessoa igual a elas, porque é muito fácil ser humilde no anonimato, é muito fácil ser simples quando não se é ovacionado, mas é no poder que a gente conhece quem se santifica, quem foge da aparência do mal.
eu vou gritar até você guardar isso: não se torne aquilo que eu rejeitei. E eu perguntei para Deus ali sentado, se o pastor me der a oportunidade, o que é que eu vou falar? Mas Deus, essa palavra é uma palavra muito dura. Deus gritou no meu ouvido e falou assim: você não conhece a vida de ninguém, prega a minha palavra e pronto. Sabe por que eu estou te dizendo? A gente veste uma roupa bonita, uma postura, uma indumentária, mas ninguém sabe a vida que a gente leva. Ninguém sabe o que tem aqui dentro. Ninguém sabe a conversa que você tem de madrugada. Vou falar, Jesus. Ninguém te conhece quando ninguém está vendo. As únicas testemunhas são aquele que tem os olhos como chama de fogo, e o diabo, que é testemunha do pecado oculto que você esconde. Só que Deus está gritando, porque ainda existe tempo. Não se torne aquilo que eu rejeitei. Não se torne aquilo que eu rejeitei. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Não se torne aquilo que eu rejeitei. Os exemplos estão aí. Quebra a cara quem quer. Eminantro calades se remanai, eu canto ré. Aminuziai eu canto televadarácia, eu manto revarácia. Eminu canturi de farácia, eu manto televadai o ré. Naramanto te se reminai, eu canto rei, eu teramanto. Na terra que passeia nesse manto de revoga nemenenso, pra faruz e caraçai odé. Eminantro caladavarás. Você pode erguer as suas mãos direitas, a sua mão direita para o céu, com todo respeito à liturgia desse culto, mas eu recebo uma autoridade de Deus para liberar sobre a sua vida uma graça. Deus, eu estou todo arrepiado de uma presença, pastor José Carlos de Lima, que me toma desde o alto. Eu estou com vontade de sair correndo igual um menino aqui, mas eu não vou fazer isso. Mas eu estou tomado por uma graça que está me envolvendo dentro do alto da cabeça até a planta dos pés, e Deus está mandando eu gritar: igreja, não se torne aquilo que eu rejeitei. Rematar a canto dele, como te vadeste, amor e que dele, emo que tara revarai. Encerra agora. O último inimigo de Davi, o penúltimo inimigo de Davi é Aitofel. Mas eu quero falar de Absalão, porque o espelho que Absalão reflete é um espelho muito sério. Porque o espelho que Absalão reflete é o espelho da família. E se você observar, o que é que Deus disse? Que a espada da justiça nunca sairia da casa de Davi, não é isso?
E Deus gritou na minha vida. Deus gritou para mim: nenhum sucesso vale a desestabilidade da minha casa. Eu vou repetir: nenhum sucesso vale a desestabilidade da minha casa. Não existe sucesso que compense o fracasso dentro da sua própria casa. Davi conquistou reinos, venceu guerras, alcançou o trono, mas dentro da casa enfrentou uma dor que espada nenhuma resolveria: a rebelião de Absalão. E isso não nasceu do nada, gente. Foi fruto da ausência, das decisões não administradas e tomadas sem pensar no calor do momento, em que lá fora falou mais alto do que aqui dentro. Guarda o que eu vou dizer. Ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas é possível colocar prioridade. O problema é quando você olha, quando você escolhe, melhor dizendo, o problema é quando você escolhe dar tudo de si para aquilo que é visível e deixa desocupado aquilo que é essencial. Entenda uma coisa: família não é detalhe, família é fundamento. Família é o altar aonde a sua vida é provada de verdade. Não adianta ter aplauso no público e rejeição dentro de casa. Do que adianta liderar multidões e perder os seus filhos? Do que adianta construir uma imagem e ver a sua base desmoronando? A posição é passageira, guarda isso. Daqui a pouco vai ter alguém ocupando o seu lugar, porque isso é o ciclo da vida, e com todo respeito, vai fazer melhor do que você. Mas o que você o que você constrói dentro da sua casa é legado. Tem coragem de levantar a mão para receber o que eu vou falar aqui? Se for preciso, desça desse trono. Se for preciso, perca essa coroa. Se for preciso, ajuste a sua vida, organize o seu tempo, porque no fim da vida não é sobre o quanto você conquistou por fora, é sobre o que você preservou dentro. Quem vai lembrar de você, com todo respeito, fecha a mão e coloca no seu coração, quem vai lembrar de você não é quem te ouviu dando glória a Deus e aleluia, não é quem te ouviu sendo usado por Deus. Quem vai lembrar de você é quem acorda, deita e convive com você na mesma casa. Nenhum sucesso vale a desestabilidade da minha casa. Só o maior. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Cante. Quero andar de valor em valor.
permissão do pastor da igreja, se coloque de pé. Em Jesus eu farei mil proezas. Nele tenho vigor e destreza para lutar, para ser vencedor. Quero andar. Olha aqui para mim, eu entrego o microfone. O leão e o urso vêm ensinar para nós quem reina dentro de mim e aquilo que eu venço em silêncio. Golias vem ensinar que os grandes obstáculos revelam o tamanho da grandeza que existe dentro de você. Saul veio ensinar o quê? Não se torne aquilo que eu rejeitei. E o último, nenhum sucesso vale a desestabilidade da minha casa. Coloca a mão no seu coração. Bendito Deus, eu te dou graças. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Primeiramente, acima de qualquer pessoa, me ajuda, Pai. Me ajuda a não me tornar aquilo que o Senhor rejeita. Não me deixa colocar o sucesso acima do sucesso na minha casa. Eu direi ao findar dessa liça, combati o quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Por 10 segundos enche esse lugar de glória a Deus e aleluia. Por 10 segundos, vai. Por 10 segundos.